Olá, seguidores! Quando os sentimentos são colocados à prova, o verdadeiro caráter de uma pessoa vai aparecendo. E quanto maior for a dependência de alguém no que se refere ao companheirismo, isso pode se tornar prejudicial a todos aqueles que estão envolvidos nessa situação. Uma pessoa, quanto mais frágil ela for emocionalmente, maiores são as chances de que algo terrível possa acontecer. E no momento em que um novo relacionamento acontece para quem desistiu do anterior, tudo pode ficar ainda mais vulnerável. O risco de algo mais grave acontecer se torna real. E foi exatamente isso que aconteceu com Kendra Hatcher. Kendra Hatcher tinha 35 anos na época dos fatos e nasceu em Illinois, nos Estados Unidos. Na escola, ela foi capitã das líderes de torcida e também do time de voleibol, pois Kendra era uma garota muito popular do grupo ao qual fazia parte. A família de Kendra era muito religiosa e ela frequentemente viajava em missões voluntárias para ajudar a construir igrejas e também organizava grupos de estudo bíblico para crianças pobres. Ela era considerada uma pessoa com coração enorme, que estava sempre disposta a ajudar as pessoas, mesmo desconhecidas. Formada em literatura espanhola e odontologia, com especialização em odontopediatria, depois de se formar, ela continuou com trabalhos voluntários como atendimento odontológico gratuito às crianças pobres no Equador. A Kendra, ela se casou muito cedo, seguidores. Ela se casou com seu namorado dos tempos de colégio, porém esse casamento acabou não dando certo. E assim veio o divórcio deles. Então, em 2010, ela se mudou para Dallas, em busca de novas oportunidades e conseguiu um emprego em uma conceituada clínica odontológica da cidade. Em maio de 2015, ela conheceu Rick Puniaglia pelo Tinder. Ele era um médico dermatologista de 38 anos. Rapidamente, os encontros evoluíram para um relacionamento e os dois compartilhavam os momentos de sua vida. Mas essa felicidade estava incomodando uma pessoa em especial, e essa pessoa se chamava Brenda Delgado, a ex-namorada de Rick, com quem ele tinha um relacionamento, o qual havia terminado 3 meses antes do seu primeiro encontro com a Kendra. Seguidores, só um adendo aqui antes de continuar o vídeo, tá? É que o nome das duas personagens da história são realmente parecidas, tanto da vítima quanto da antagonista. A vítima se chama Kendra, a antagonista se chama Brenda. Então tenham isso em mente, né? Por causa que eu vou falar tanto de uma quanto de outra, eu não vou trocar os nomes, né? Só para vocês ficarem atentos quem é uma e quem é outra, para não dar confusão na história. Combinado? Agora, seguidores, chegou a hora de vocês conhecerem um pouco mais sobre essa antagonista da nossa história de hoje que eu acabei de falar para vocês, a Brenda Delgado. No colégio, a Brenda era muito determinada e uma aluna exemplar. O sonho dela era ser médica, mas infelizmente a família não tinha condições de ajudá-la financeiramente. E por isso ela terminou o colegial e conseguiu um emprego como assistente de dentista, indo morar com um casal de amigos logo na sequência. Foi nesse momento de sua vida que a Brenda conheceu o Rick. E depois de um primeiro encontro, também através do Tinder, eles começaram um relacionamento. Em novembro de 2012, depois de 3 meses de namoro, Brenda se mudou para o apartamento de Rick e eles passaram a viver juntos. Em junho de 2013, Brenda acabou engravidando, mas, em comum acordo com Rick, ela decidiu interromper a gestação porque não se sentia pronta para ser mãe. Brenda preferiu
não contar nada para sua família sobre isso. No final de 2013, Brenda voltou a estudar num curso de higiene dentária e aparentemente o relacionamento dos dois estava indo bem. Mas em julho de 2014, por motivos não muito claros, Rick terminou com Brenda e pediu que ela saísse do seu apartamento. Havia rumores de que Rick não estava preparado para se comprometer de novo, após um divórcio. Depois do término, eles continuaram uma amizade, mas Brenda se afetou muito com a situação, chegando ao ponto de trancar a sua matrícula no curso de higiene dentária e entrar em depressão na sequência. Eles até retomaram um namoro mais tarde, que parecia sólido, e os dois até mesmo cogitaram se casar, mas em fevereiro de 2015 ele mais uma vez terminou com ela repentinamente. E depois disso, Rick percebeu quase toda semana que ele acabava encontrando Brenda por acaso em várias ocasiões. No começo ele achava que era coincidência, mas depois Rick foi notando que Brenda o espionava. A Brenda estava tão enlouquecida que ela tinha a senha do Facebook e do e-mail do Rick. E pior que isso ainda, é que ela tinha uma cópia das chaves do apartamento dele, algo que ela fez escondido. E não era só isso, ela tinha a senha do iCloud do Rick, algo que permitia que ela rastreasse Rick através de um GPS onde quer que ele estivesse. Em junho de 2015, a Brenda recebeu um e-mail do Rick que destruiu ainda mais a vida dela. Rick disse a Brenda que estava apaixonado por outra mulher e que ele estava feliz. Essa mulher, seguidores, era Kendra Hatcher. Brenda não se conformava que, em 3 meses de separação, Rick estivesse saindo com outra pessoa. No grupo de amigas, ela só falava isso, demonstrando que estava obcecada por Rick e Kendra. Então, Brenda começou a vasculhar o Facebook de Kendra e frequentemente via as postagens dela com Rick. Foi então que ela viu uma publicação onde Rick e Kendra estavam começando a juntar dinheiro para se casarem e também iriam passar um final de semana prolongado em Cancún. Foi assim que Brenda perdeu a cabeça. E isso aconteceu de tal forma, seguidores, que ela começou a perguntar para as pessoas conhecidas se eles conheciam alguém que fazia serviço sujo mediante pagamento. Além disso, ela comprou um taco de beisebol, dizendo a uma colega de apartamento que iria deixar Rick em coma usando aquele taco nele, e disse que iria tirar a vida de Kendra com uma faca. Depois, a sós com o primo, ela pediu ajuda dele para esse fim também, mas ele negou. Seguidores, a Brenda estava enlouquecida. Essa que é a verdade, por causa que ela estava perdendo o terreno, se é que vocês me entendem, né? No coração do Rick para Kendra. E ela não escondia isso de ninguém, ela falava abertamente o que pensava e o que pretendia fazer. Pois bem, seguidores, foi nessa procura desenfreada que a Brenda conheceu uma mulher chamada Cristal. Essa Cristal era amiga da colega de apartamento da Brenda, e as duas tinham algo em comum. Assim como a Brenda, a Cristal também era assistente odontológica, e foi isso que aproximou as duas. A Brenda procurava sempre que podia agradar a Cristal, levando a amiga para jantar, ajudando Cristal com suas despesas financeiras, entre outras coisas. Porém, a Brenda estava mal intencionada, como já sabemos. A Brenda estava dando suporte para a Cristal de todas as maneiras, olhando o aluguel dela, cuidando do filho dela, para tirar proveito depois, seguidores, e conseguiu. Ela convenceu a Cristal a ajudá-la a tirar a vida da Kendra, e a Cristal topou. A partir daqui, seguidores, a perseguição velada a Kendra teve início. Brenda afirmava que Kendra destruiu a sua vida, então ela ofereceu $500 a Cristal para ajudá-la em seu plano de tirar a vida de Kendra.
e as duas começaram a stalkear Kendra pela cidade. A Brenda chegou ao ponto de comprar um binóculo de visão noturna para estudar cada passo de sua rival, até mesmo à noite. Cristal nunca tinha visto uma arma tão de perto, e a Brenda decidiu que a forma mais fácil para elas seria tirar a vida de Kendra a tiros. Então Brenda começou a perguntar na região se alguém conhecia um matador de aluguel para fazer o serviço. E essa pergunta, essas informações por si só, seguidores, já colocaria Brenda mais tarde na cadeia. Um dia, a Cristal estava na casa de sua mãe com Brenda, e um vizinho que estava lá na ocasião comentou que ele conhecia um homem chamado Christopher, que já tinha várias passagens pela polícia, incluindo roubo, agressão e também tráfico. Então Brenda e Cristal resolveram conversar com Christopher. Brenda ofereceu $3.000 em dinheiro e também algumas substâncias ilícitas para o Christopher executar a Kendra. Enquanto isso, Rick e Kendra continuavam o romance deles e marcaram a viagem para o dia 3 de setembro. Brenda descobriu a informação pelo Facebook, então ela resolveu agir rapidamente. E foi assim que a data da morte de Kendra foi marcada. Seria no dia 2 de setembro, um dia antes da viagem de Kendra e Rick. Esse seria o dia D. Bem, seguidores, o dia 2 de setembro chegou. Nesse dia, Brenda procurou um amigo seu chamado José, pedindo a ele o carro emprestado. E José, como de costume, emprestou prontamente o seu carro para Brenda. Já de posse do carro, Brenda foi buscar Cristal e depois foi até uma biblioteca com um amigo dela. E na sequência, Brenda ainda combinou de beber alguma coisa com José num restaurante. Ou seja, seguidores, parecia o plano perfeito. A Brenda pediu o carro emprestado a José e passou para Cristal buscar o Christopher para juntos executarem o plano contra Kendra. Enquanto Brenda estava utilizando o próprio dono do carro que pediu emprestado como seu álibi. Então Cristal buscou o Christopher e eles monitoraram Kendra o tempo todo. Bem, seguidores, eu vou tentar explanar aqui o que de fato aconteceu. A Kendra chegou em casa depois de mais um dia de trabalho. Cristal e o Christopher desceram do carro em que estavam à espera da vítima. E com um pau de fogo, Christopher disparou contra Kendra. E foi assim que ela perdeu a vida. A Brenda jantava em um restaurante com o José, o amigo dela e dono do carro que ele havia lhe emprestado, para que ela forjasse um álibi mais tarde. Pois é, seguidores, como já sabemos, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. Agora o plano perfeito de Brenda começa a desmoronar com as notícias. O José identificou o seu carro pelas imagens da TV, e com isso fica clara a participação da Brenda no caso. O José contou o fato à polícia e Brenda foi levada à delegacia. Bem, seguidores, durante o interrogatório sobre o crime que cometeu, Brenda não confessou absolutamente nada. Só que a Brenda não poderia imaginar era que a Cristal também estivesse sendo investigada. E um dos pontos de interesse da polícia foi os registros do celular dela para Christopher. E foi assim que Christopher também ficou linkado a esse crime contra Kendra. Outro link importante do Christopher com a morte da Kendra é com o mandato da polícia. Foi feita uma busca no apartamento e acabaram encontrando por lá a arma do crime. Por causa disso, Christopher foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau. Brenda foi acusada de homicídio capital, em outras palavras, é o crime encomendado.
Só que a Brenda ainda conseguiu fugir por mais um tempo. A Brenda ficou foragida por 6 meses até que finalmente foi encontrada na cidade de Torreón, no México. Mas ela tinha as duas cidadanias e, de acordo com as leis do México, nenhum cidadão mexicano poderia ser extraditado a outro país que aplicasse a pena capital. E como essa segurança é legal, no estado americano do Dallas, as autoridades americanas fizeram um acordo com as autoridades mexicanas para juntos garantirem que Brenda cumpriria sua pena em solo americano e não seria mais executada pelas leis marciais daquele país. Com um acordo entre os dois países firmado, Brenda foi levada de volta para Dallas e lá ela ficou aguardando o dia do seu julgamento, encarcerada. Cristal também foi julgada e, a partir de um acordo que ela fez com as autoridades, insistia em dar informações relevantes sobre o crime para obter uma pena de 35 anos de prisão, obtendo assim o direito de liberdade condicional após cumprir esse período em regime fechado. Depois de 15 anos, chegou a vez de Christopher Love ser julgado. Em 2018, ele foi condenado à pena de morte. Em junho de 2019, a Brenda pegou prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. E agora, seguidores, vamos às perguntas do vídeo de hoje. Número 1. A viagem de Rick Kendra a Cancún foi anunciada no Facebook. Por isso o crime aconteceu. Vocês acham arriscado anunciar tudo que vocês fazem nas redes sociais? Ou o que aconteceu nesse caso foi um caso isolado? Sim ou não? A obsessão de Brenda por Rick a ponto de querer tirar a vida de Kendra é uma doença ou não passa de um sentimento de posse? Sim, não, por quê? Deixem suas opiniões nos comentários. Vamos interagir, porque aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora eu vou navegar pela internet para procurar novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. Façam seus comentários sempre educadamente para não constrangerem os familiares das vítimas. Deixem um like, compartilhem o vídeo com os amigos e ativem o sininho para receberem as notificações de novos casos que eu trouxer para o canal. Me visitem na rede social vizinha, cujo endereço aparece escrito aqui embaixo. E até o próximo vídeo.